Depois... Então vamos lá, pessoal, continuando aí nossa segunda webconferência, então, agora de Teorias da Administração com a professora Júlia Cristine Dias. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então vamos começar aí falando, você pode fazer um resumo do que foi tratado nessa disciplina, o que é o objetivo, né, dessa disciplina? Claro. Então, boa noite, pessoal. Iniciando então a nossa webconferência, eu comento com vocês que essa disciplina tratou da introdução a fundamentos da administração, da ciência da administração. 2 termos foram tratados e dentro dessas teorias foram evoluídos, né, que seria o termo administração e o termo organização. Né? Então, nós temos ali um conceito e temos a evolução dele para uma aplicação na prática dentro das empresas e dentro das organizações. Né? Então, tratou desses 2 termos fundamentais. A administração é o primeiro termo a ser tratado. Ela é entendida como uma atividade que planeja, organiza, dirige, controla os recursos financeiros, humanos, não humanos, né, dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Né? E aí nós vamos abrir durante a disciplina para essas atividades que a administração acaba combinando, né, que seria o planejamento, a organização, a liderança ou a direção e o controle. Né? Nós vamos abrir na unidade 4, que eu diria que é a unidade principal, porque ela explica o passo a passo pelo qual a administração é operacionalizada dentro das empresas, dentro das organizações. Então, nós vamos entender ali o que é planejamento, qual é a sua classificação, exemplos de planejamento que são implantados dentro das empresas, dentro das organizações também. Aí nós vamos passar para o segundo passo, que seria a organização, organizar todos os recursos que nós temos disponíveis, né? E buscar também aqueles recursos que nós não temos disponíveis, mas temos que buscar aí no ambiente, no mercado em que a empresa está inserida e que a organização também está inserida, né? Combiná-los, né, para o alcance de algum objetivo da empresa. Também nós vamos trabalhar a questão muito forte de direcionar os recursos humanos para o alcance dos objetivos, né? Seria um trabalho aí feito já em torno de motivação, de liderança, né? Que é a função direção. E finalizamos verificando se a empresa está no caminho certo, né? Está quase alcançando os objetivos pré-determinados no planejamento, que é a função controle. Né? Então, essa seria o primeiro tratamento que a disciplina dá a um fundamento da administração, que é o que é administrar. Né? Daí nós vamos para o segundo fundamento, que é a organização. A organização, ela é entendida quando 2 ou mais pessoas têm um objetivo em comum e pretendem atingir. Então, já cria uma condição para que a gente tenha ali atividades administrativas, no sentido de fazer com que as pessoas cheguem até o objetivo predeterminado anteriormente. Né? Então, essa disciplina girou em torno desses 2 termos, né? Administração e organização. Então, começa no conceito e evolui, né, para a sua aplicação prática dentro das empresas. Então, é uma primeira parte. O curso terá uma segunda parte, que já é uma evolução maior, né, dentro das teorias da administração. Uhum. E normalmente, né, só complementando, há uma relação muito positiva quando administração e organização interagem. Né? Normalmente é uma relação predominantemente positiva. Legal. Pessoal, quero abrir já para vocês mandando perguntas aí durante, né, a explicação da professora, quando forem surgindo dúvidas, já vão mandando aí para a gente responder no final. Professora, você poderia, assim, explicar, definir melhor o que é o termo, então, administração, né, que você comentou? A administração, ela é uma atividade, né? Ela é uma atividade que ela vai combinar aí
vai combinar o planejamento, a organização, a liderança e o controle, né? E isso deve ocorrer exatamente nessa ordem, né? Primeiro se planeja, depois se organiza, depois se dirige, depois se controla, né? E tudo isso se renova novamente, né? Então, esse ciclo administrativo permite com que as empresas cheguem próximas a seus objetivos, superem seus objetivos anuais, semestrais, né? Independente do período de tempo que elas determinarem esse objetivo. Então, a administração ela é essa atividade cíclica que combina o planejamento, organização, liderança e controle, né? Esse é o significado da administração. E o segundo termo, né, que é o termo organização, como é que dá para definir? A organização, nós temos, a princípio, né, o entendimento de 2 ou mais indivíduos que se reúnem em torno de um objetivo, né? Eles precisam alcançar um objetivo. Para eles alcançar esse objetivo, eles precisam definir algumas atividades, como um planejamento, né, uma organização, né, liderança, controle, né? E dentro de uma empresa, nem se fale, né? Porque nós temos uma infinidade de pessoas, né? Dependendo do porte da empresa. Se é uma empresa grande, se é uma empresa de médio porte. Então, eles dependem predominantemente da atividade administrativa para alcançar esses resultados. Então, o significado da organização vem a ser essa reunião de indivíduos, né? Em busca de objetivos, a princípio, né? Esse é o entendimento que nós temos que ter. E o livro trata disso, né, de uma forma assim preliminar e vai evoluindo, né, os conceitos de organização, né. Bom, essa é, como você comentou antes, é a primeira parte da disciplina, porque é Teorias da Administração 1, né? Mas existe, né, dentro dessa disciplina essa evolução do termo administração, né? Você poderia fazer um retrospecto de como que esse termo ele evolui dentro da disciplina? Sim. Então, a administração, ela vai evoluir principalmente para os alunos lá no conteúdo da unidade 4, onde nós temos lá o planejamento, a organização, a liderança e o controle, porque essas são as atividades executadas na prática quando administramos, né? Então, nós temos lá o planejamento, desenvolvido a partir de um plano, né, geral da empresa, mas que também decorre de planejamentos menores, que são feitos a nível operacional, a nível gerencial, né? Então, é de baixo para cima que ele vai se construindo, né, dentro da empresa, né? Então, é uma visão bastante contemporânea, né? Já tivemos outras formas de entendimento, onde o planejamento foi definido pela direção da administração, né? Onde ele vem com aquele movimento de cima para baixo, né? Hoje já tem mais combinações, né, para se definir esse planejamento. Mas o planejamento, essa primeira atividade, deve ser a primeira atividade administrativa, porque ali nós teremos a definição dos objetivos da empresa, que podem ser definidos como metas, como procedimentos, como normas, como programas, né? Que passam por uma avaliação da direção da empresa e são também definidos como objetivos, né? Que devem ser alcançados pela empresa, né? Então, nós temos isso definido mais baixo da organização, que é o operacional, né? Até o nível administrativo, né? Então, nós temos essa abertura aí bem grande com relação ao planejamento, né? Aí nós seguimos para outra atividade, né, que vem na sequência do planejamento, que é a organização. A partir do momento que a empresa tem seu planejamento, sabe os objetivos que vão alcançar, eles precisam reunir recursos para que haja, de certa forma, a consecução, né, desse objetivo, para que isso seja assegurado, né, para que haja esse alcance dos objetivos. Então, a empresa vai acabar fazendo um levantamento dos recursos que ela tem disponível. Esses recursos são humanos, não humanos, né? Aqueles recursos os quais ela não tem a propriedade, né? Elas correm atrás aí de formas de alocação desses recursos, né? Fora da empresa, para ajudá-las no alcance desse objetivo, né? Dos objetivos da empresa.
Então, a função organização, que é a segunda função, né? Evolui esse conceito de administração. Aí nós vamos para uma terceira atividade, que é a liderança, que é um trabalho mais a nível de recursos humanos, no sentido de fazer as pessoas vestirem a camisa mesmo da empresa, né? E não é um trabalho muito fácil de ser feito. Normalmente as empresas contam com o papel dos líderes da empresa, né? No sentido de sensibilizar, conscientizar mais as pessoas da importância de estarem direcionadas àquele objetivo e sempre motivadas, né? A ajudarem a empresa a alcançar seus objetivos organizacionais. E, por último, nós vamos saber se a empresa está chegando próximo desse objetivo ou está muito distante, né? Que seria a atividade de controle, né? Então, nós vamos verificar como está a empresa, né? E essa atividade, cada organização, cada empresa tem uma forma de controlá-la, né? Algumas mais sistemáticas, outras nem tanto, mas é necessária, né? Para que isso gere, na verdade, um fator mais motivador ainda para a empresa continuar a buscar seus objetivos, né? E que não seja frustrante, né? Então, nós temos aí a evolução do conceito de administração, né? A partir dessas atividades administrativas, né? Então, a literatura, ela prescreve que sem atividade administrativa não há alcance do objetivo organizacional. Principalmente quando você tem muitos integrantes dentro de uma organização, né? Então, você demanda dessas atividades administrativas, dizer quem faz o quê, como fazer, né? O que buscar, isso tudo é uma atividade administrativa. Uhum. Bom, vamos lá para a primeira pergunta que mandaram lá. A Cláudia perguntou, professor, você poderia explicar novamente a questão da micro e macro? Certo. Então, esse é o nosso conteúdo da unidade 3, se não me engano. Mas nós estamos falando aí de algo maior em torno das empresas, em torno das organizações. Então, o livro deixa bem claro que empresa é um empreendimento que visa lucro, né, ao final de um exercício social. E a organização, ela não visa lucro, né? Ela visa um resultado positivo que não necessariamente é o lucro. O que acontece? Algo maior que está em torno da organização é o mercado, é o ambiente, né? Então, existe um ambiente que, se houver alguma alteração, imediatamente a empresa ou a organização irá sentir essa mudança, né? De uma forma positiva ou negativa. E existe um ambiente um pouco mais distante, que, se houver alguma alteração, pode ser que a empresa tenha algum tipo de interferência, né? Mas não assim tão direta, não tão agressiva, né? Demora um pouco mais. Então, o nível micro é aquele ambiente em que nós teremos uma influência já direta. Por exemplo, numa empresa, a questão do fornecedor da matéria-prima principal, né? Se houver alguma alteração, por exemplo, no preço de venda dessa matéria-prima, a empresa que compra vai sentir essa alteração no seu preço de compra, né? E, consequentemente, repassa isso no valor do preço do produto que fabrica e vende, né? E, da mesma forma, no mercado consumidor, né? Alguma lei relacionada especificamente ao consumidor que consome seu produto afetará a empresa também diretamente, né? Então, assim, dentro do ambiente, nós temos um mar de atores, né? Como a própria disciplina coloca. É um mar de atores, mas tem uns atores que têm uma influência direta. Qualquer interferência lá, mudança, alteração, vai sentir automaticamente dentro da empresa, né? E ela deve se adaptar para sobreviver. No entanto, existem atores que estão mais distantes, né? Nesse mar aí de atores, né? Nós temos aí, por exemplo, algumas legislações que não afetam diretamente a empresa, né? Mas que de alguma forma, em algum momento distante ainda, vão afetar a empresa, né? Então, a distinção é exatamente essa, né? É uma ilustração que nós temos para entender, né, o que está em torno da organização, né?
o que torna ela assim mais vulnerável, menos vulnerável às mudanças que o ambiente acaba surpreendendo em alguns momentos, né, revelando. Uhum. Em relação ao termo organização, como que dá a evolução dele dentro da disciplina? Então, esse termo é bem interessante, porque ele tem duas formas de ser entendido. Primeiro, sendo uma função administrativa. Sendo uma função administrativa, o administrador vai desenvolvê-la durante seu trabalho para captar recursos necessários para o alcance de objetivos, ou alocar esses recursos necessários para o alcance de objetivos. Aqui nós temos um entendimento ainda maior da organização como sendo aquela em que reúne duas ou mais pessoas para o alcance de determinados objetivos, né? Então, são dois sentidos que precisam ficar bem distintos. Esse sentido da organização, pela reunião de indivíduos em busca de objetivos, ele tem uma evolução na literatura grandiosa, né? Ele começa ali com as funções dentro da empresa. Então, nós temos a organização, né, ou a empresa, e ela está dividida em algumas funções. Por exemplo, função de compras, função de produção, função de comercialização, né? Então, são funções dentro da empresa. É uma evolução do que seria uma organização, né, entendida a partir do momento de funções. Mas existem outras formas de você entender como que esse processo trabalha ali dentro. Poderia ser essa divisão funcional ou departamentalização funcional, poderia ser uma divisão territorial, como é o caso de organizações que já têm matriz, filiais, né, que trabalham nesse sistema, estão presentes em uma determinada região. Seria uma departamentalização territorial, geográfica, ou ainda uma empresa que se adapta ao sistema de divisão por cliente ou ainda por produto, tá? Essa é uma forma de entender a evolução da organização, né? Organização sendo aquela reunião de indivíduos em torno de objetivos comuns, né? Então, nós temos lá no final do livro a evolução desse conceito de organização, né? Por meio da departamentalização, principalmente. Uhum. A Fernanda fez uma pergunta em relação à pergunta anterior. Ela falou, os fatores naturais fazem parte do macroambiente? Os fatores naturais. Queria que ela explicasse um pouquinho melhor o que seriam esses fatores naturais, né? Colocasse um sinônimo. Se puder dar alguns exemplos aí, Fernanda, daí a gente responde. Bom, então vamos lá. A Márcia, né, perguntou lá, o que é ambiente tarefa? O ambiente de tarefa é esse ambiente que está sob o controle da empresa, tá? Então, tarefa é relacionada àquela rotina que a empresa deve cumprir, né? Todos os dias ela deve cumprir aquela rotina em torno dos seus processos principais. Ele está sob controle da empresa, né? E dessa forma é entendido pelo autor do livro como sendo um ambiente de tarefa, tá? Mais relacionado à rotina da empresa. Então, você quer garantir a funcionalidade da empresa, né? Uhum. Também da Fernanda lá, ela perguntou, o que seria exatamente o terceiro setor? O terceiro setor. O terceiro setor, nós temos ali o primeiro setor público, né? Segundo setor privado, e um terceiro setor, né? Que tem essa função de, em alguns momentos, fazer a parte do governo, né? A parte social do governo, né? Então, até o livro comenta essa questão do terceiro setor de uma forma muito breve, né? E também não é o nosso foco aqui nessa disciplina, mas seria, assim, uma divisão da sociedade, né? Então, tem o Estado, tem as empresas, a iniciativa privada e existe o terceiro setor, né? Paralelo para fazer parcerias e, digamos assim, ser uma mão direita do governo para
cumprir seus deveres sociais. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, professora, você poderia falar sobre a abordagem dessa disciplina, né? Ela é uma abordagem mais clássica ou ela é uma abordagem mais contemporânea? Então, nós estamos iniciando essa disciplina, né? E ela traz a abordagem clássica, né? Lá na última unidade, nós falamos de abordagem contemporânea. Então, nós estamos contemplando apenas algumas mudanças, né? Se estivéssemos falando predominantemente no livro sobre a maioria das mudanças que aconteceram aí em torno do mundo dos negócios, aí nós teríamos uma abordagem mais contemporânea, né? Mas aqui nós estamos sendo muito clássicos, né? Então, se você estudar aqui no curso da Unicentro a introdução à administração, será dessa forma o entendimento da administração e da organização. Se você estudar em outra universidade, em outro estado, vai ser dessa forma também. Então, é muito clássico, né? Mas esse início precisa ser clássico, né? Porque é um ponto de partida para você evoluir esses conceitos na continuidade da disciplina, durante o curso, né? Bom, professor, você poderia falar um pouco sobre o conteúdo da prova, né? Como é que ele está separado, para a gente ter uma ideia? Então, a prova ela tem perguntas predominantemente objetivas, né? E estão centradas principalmente no conceito de administração, né? Não que não estejamos cobrando organização, cobramos, mas a administração é fundamental, né? Por isso, a unidade 4 é de fundamental importância, porque a gente abre ali, né, operacionaliza a administração, o planejamento, o que é planejamento, a sua classificação, os exemplos de planos que as empresas, as organizações definem, a organização, o que é a organização, as formas de organização também. Temos também a questão da direção ou liderança, né? Também temos ali a ênfase no trabalho que é dado junto às pessoas para que elas se sensibilizem e vistam a camisa da empresa e corram atrás de seus objetivos também. E no final nós temos ali a função controle, né? Que vai verificar se a empresa está no caminho certo, né? Ou se ela tem que mudar esse rumo para alcançar seus objetivos pretendidos. Tá? Então, a prova, fundamentalmente, não que não vá ser cobrado outras unidades, mas predominantemente a unidade 4 é fundamental. Tá ótimo, professora. Obrigado, então, pela participação. Eu agradeço. Obrigado também, pessoal, pela participação. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima.